declarar aqui como o salmista declarou, ó Pai, que nosso coração confia, descansa, que o Senhor é o nosso consolo, o nosso abrigo, ó Pai, que nós nos exultamos em Ti, na Tua presença, Senhor. Nos ajude a todo dia, Senhor, a ser impactado pela alegria da Sua salvação, pelo Senhor ter nos alcançado, pelo Senhor caminhar conosco em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Nos dê um coração limpo também para entender o Seu propósito, a Sua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus, e nos dê disposição, vontade de cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Nos capacite a cada dia, Senhor. Essa oração que eu te faço, ó Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando a nossa escola, gostaria de dar alguns avisos e pedir as orações dos irmãos. Nós estamos programando, né, os ministérios para o serviço nesse ano agora, né? Então, no próximo sábado, nós teremos uma reunião do conselho em que nós estaremos definindo os líderes de ministérios, né, as pessoas que estarão integrando os ministérios da igreja nesse ano agora, né, que nós estamos vivendo e trabalhando. Então, nós gostaríamos de pedir, assim, quem tiver desejo de participar de algum ministério, né, fale conosco, tá bom? Dá o nome para que a gente possa montar, então, um quadro e anunciar para a igreja e o pessoal começar a trabalhar, né? Porque o ano começou, né? Sempre fala que é depois do carnaval, mas, né? Então, quarta-feira já é depois do carnaval, né? Amém. Outra coisa que eu queria pedir para os irmãos é as orações dos irmãos a favor das pessoas que estão enfermas, né? Nós estamos orando pela irmã de Saudalida, que fez a cirurgia. A notícia que nós tivemos é que a Saudalida já conversou com ela hoje, né, ela já saiu do CTI, está melhor. Também continuar orando pelo Hernani, esposo de Jéssica, né, de Rita. Graças a Deus também, a notícia que nós tivemos é que o perigo de ter que amputar a perna já passou. Glória a Deus, né? Então, agora é tratamento, vai ter que fazer um punhado de cirurgia, mas, né, agora é o tratamento. Vamos orar para Deus abençoar, né? Orar pelos enlutados. E tem mais alguém enfermo? A mãe da Aline pegou outra bactéria. Vamos continuar orando pela mãe de Aline, né? E também por Aline, a recuperação dela, né? Do braço. Leda? Como que é o nome dela, Leda? Nilma. Vamos orar. Saudalida, Ali e depois Betinha. Continuar orando pelos balcões, para que o cliente está internado de novo e a família vai participar e orar pelo meu vizinho também comigo. Betinha? Vamos orar sim. Mais pedido, gente? Beleza? Eu e meu sobrinho, que tem que operar o câncer, então ele vai fazer a quimioterapia e pelo Davi. Isso e os outros, né? Beto? Saúde. Isso. Né? Eu quero pedir que os irmãos agradeçam a Deus. A Nilza está bem melhor esses dias, né? Já tem quase um mês que ela não está conversando. Resposta de oração, né? Os irmãos sabem que lá é assim, uma batalha constante na oração, né? E eu falei com Deus assim, que eu não desisto de orar enquanto eu não tiver a resposta. Então, enquanto eu não tiver a resposta, nós estamos orando, né? E aí o Senhor nos dê a graça, né, de vê-la livre, né, desse problema, né? Amém? Tem mais algum pedido? Não? Então vamos orar e logo depois da oração nós vamos separar os jovens, né? Porque as crianças já estão lá, né? Crianças e jovens, né? Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá, Senhor, de mais um dia de vida. Queremos te agradecer também, Senhor, por essa oportunidade de viver esse momento de comunhão que nós estamos vivendo aqui. Ó Deus, debaixo, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia.
para, Deus, adorar o Teu nome, aprender um pouco mais do Senhor e viver, Senhor, o Teu propósito para a nossa vida aqui no mundo. Pai querido, queremos pedir também, Senhor, que abençoa esses pedidos de oração que foram feitos aqui. Deus, o Senhor conhece cada situação e o Senhor tem, Deus, todo o poder para mudar, Senhor, qualquer situação, Senhor, transformar, Deus, qualquer coisa. O Senhor falou, Deus, que o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Pai, nós cremos nisso, Senhor, esperamos em Ti, confiamos no Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor, todo dia, como disse o salmista. Então, Pai, colocamos nossa vida nas Tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Pedimos que fale no nosso coração por meio dela, Senhor. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 2. Romanos capítulo 2. Nós estamos vendo sobre o juízo final, né? E o nosso estudo hoje eu quero basear no capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 4, Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Romanos 2, a partir do versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos falando sobre o juízo de Deus, né? E nós já aplicamos aqui algumas coisas, né, sobre o juízo, e eu queria cronologicamente colocar como será a segunda vinda de Cristo, para a gente poder situar o julgamento, o juízo, né, final. Então nós dissemos assim, que existirão fatos que acontecerão, que precederão a vinda, que acontecerão antes da vinda de Cristo. Esses fatos, né, que acontecerão, Jesus falou deles, dizendo, olha, tudo isso é o princípio das dores, mas não é o fim ainda, né? Então, ou seja, vai acontecer antes do fim. Então eu disse que nós viríamos guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, né, terremoto, fome em vários lugares, tudo isso ele disse que seria antes da sua vinda. Outro evento importante antes da vinda de Cristo é o aparecimento do homem da iniquidade, o anticristo. Aí Paulo falou que Jesus não voltará sem que primeiro venha o homem da iniquidade. E aí nós não sabemos quem é e nem sabemos como será, né? Então tem algumas suposições. Primeiro, que seria uma pessoa centralizada, um governo, né, uma pessoa só, que estaria governando o mundo inteiro e todas as nações estariam debaixo dele. Essa é uma possibilidade que os estudiosos acreditam. Outros acreditam que seja um sistema em que estaria unido no mundo inteiro. Todos estariam debaixo desse sistema cruel, maléfico, impiedoso, contra Deus e contra Cristo, né? Então pode ser um sistema político, né? Pode ser um sistema de governo, né, que estaria exercendo. Essa é outra possibilidade. Sabemos que quando esse homem da iniquidade se levantar ou esse sistema estiver em governo, então a igreja começará a passar pela grande tribulação. A grande tribulação, ela será contra a igreja. Quem vai sofrer a grande tribulação são os cristãos.
né? Aqueles que, e por isso que a palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. No Apocalipse fala daqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram o sangue, a sua roupa, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, toda a igreja irá por um tempo, nós não sabemos também que tempo será esse, mas a igreja estará sofrendo a grande tribulação, e nós seremos perseguidos, maltratados, presos, mortos, né? Então, os cristãos que estiverem vivos até esse período, ou nesse período, né, estarão enfrentando tudo isso, né? Então, será a grande tribulação sobre a vida da igreja. Após a grande tribulação, então aparecerá os sinais da vinda no céu. Aí esses sinais no céu, eles serão a evidência de que Cristo está voltando. Então aí Jesus falou: o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão no firmamento, né? Então serão sinais visíveis no céu, né? Aí João fala em Apocalipse que o céu vai se encolher como um pergaminho, né? Enrolar. Então esse céu visível, firmamento, né? Então tudo isso vai acontecer na volta de Cristo. E aí então aparecerá o sinal do Filho do Homem, que aí Jesus virá entre as nuvens, e aí todo olho verá. Com a vinda de Cristo, juntamente, concomitante com a vinda de Cristo, o que acontecerá? Acontecerá então a vinda dos que já estão mortos. Então eles virão com Cristo, né? Lá, os que já morreram, eles virão com Cristo. E aí então haverá a ressurreição dos crentes que já morreram. Para quê? Para que o corpo dos crentes se una à alma que está vindo com Cristo dos céus. Então a união de corpo e alma, e eles serão então ali, permanecerão nos ares com Cristo. Aí haverá então o arrebatamento dos vivos, daqueles que ficaram aqui, da igreja viva aqui na terra. Nesse arrebatamento dos que estão vivos, os cristãos estão vivos aqui agora, acontecerá também então a ressurreição dos ímpios, porque os ímpios que estavam no inferno, né, sofrendo no inferno, estavam sofrendo só na alma. Aí o corpo então vai ressuscitar para unir corpo e alma, para que recebam então o juízo final e as penas do juízo final. Então vai acontecer a união de corpo, né, de quem, do ímpio que morreu, com a sua alma que estava no inferno. E aí então todos estarão na presença de Cristo, e aí haverá então o juízo. Pergunta aí? Esses processos, como o senhor já falou, só para relembrar, não existe uma. A Bíblia não especifica o tempo que isso. Uma duração. As estrelas vão cair, a gente não sabe se é um dia que cai uma estrela. Então, uma estrela dessa caindo na Terra, destrói a Terra toda. Né? Aí a gente não sabe como será, né? O estrago que isso vai dar no mar, né? Inundações, esse processo de furacões, os poderes serão abalados, né? Lembrando que até então a igreja estará participando disso, porque eles serão sinais da vinda, eles não serão juízo, ok? Eles serão sinais da vinda. O juízo é que depois que vai acontecer. Quem estará livre do juízo? Os cristãos. Pastor, esse acidente que teve nesse terra aqui na Turquia seria mais ou menos um negócio desse final do. Isso tudo vai ser um lugar só. Isso tudo foi previsto por Cristo, né? Que vai acontecer em vários lugares, né? A gente não sabe se também vai ser, a Bíblia não especifica, se vai ser hoje um aqui, daqui a um tempo outro lá, ou se vai assim, próximo da vinda, se vai estar acontecendo assim, né? Aqui, ali, lá no mesmo dia, né? Então, isso a gente não sabe, mas a gente sabe que esses fenômenos são eventos que precedem a vinda de Cristo, que vão acontecer antes da vinda de Cristo. Ricardo? Em Apocalipse, falando das consumidas de Deus sobre toda a terra, como o cavalo amarelo, o momento que vai haver uma grande fome,
nós vamos estudar Apocalipse daqui uns dias, tá? Vamos começar, assim que terminar, nós vamos entrar em Apocalipse, nós vamos começar parte por parte. Eu já dei uma prévia aqui do Apocalipse, dizendo o seguinte: o Apocalipse são 7 sessões do Apocalipse, né? É como se fosse a história contada 7 vezes, a história do fim, ela contada 7 vezes. Cada vez que João conta a história, e ele vai repetir a história, ele acresce elementos na história. Então, ele conta primeiro uma primeira história do fim, termina com o juízo. Aí ele repete de novo a história, termina com o juízo e vai acrescendo elementos, né? Então, esses eventos do Apocalipse, eles estão ligados a esse evento do fim, mas não é o juízo em si. O juízo mesmo é descrito e terminado mesmo em Apocalipse 21, 22, né? Então, é como se ele contasse a história e diz assim: então, aí veio o fim, aí para, aí começa a história de novo, aí quando vai chegando, aí então aconteceu que vem o fim, aí quando chega em Apocalipse 21 e 22, aí ele encerra, né? E aí esses eventos, Ricardo, eles estão ligados a esse período da tribulação. Então, por exemplo, vem um cavalo, o nome dele é morte, né? Então, Jesus não falou que ia pestes em vários lugares, e pessoas. Depois tem um evento do mar, né? As águas serem tocadas, né? Então, são os eventos que acontecerão na volta de Cristo, né? Alguns antes e outros no dia da volta, que João vai falar. Nós vamos estudar Apocalipse, nós vamos estar falando sobre isso aí. Mais perguntas, irmãos? Não? Então vamos lá. Aí, quem estará no dia do juízo participando do julgamento? Então, nós temos texto nas Escrituras que diz assim, que o juízo é uma obra de Deus. Então, quem vai julgar? Deus o Pai, Deus o Filho, né? Então, Deus, a Trindade vai participar do juízo final. Eles serão os executores do juízo, mas terão assistentes no juízo, pessoas que estarão ajudando no juízo. Então, vamos pensar, primeiro deles, os anjos, porque os anjos é que estarão recolhendo, lembra? Jesus falou, os anjos estarão separando ímpio de crente no dia do juízo. Então, o primeiro assistente lá que vai ajudar no dia do juízo são os anjos, eles que estarão pelas ordens do Senhor fazendo a separação, recolhendo um outro para o dia do juízo, né? E aí diz Jesus que os anjos estarão separando, como o pastor faz a separação entre num curral só, faz a separação dos cabritos das ovelhas. Então uns ficarão de um lado e outros ficarão do outro, justos e ímpios, né? Então Deus separando, tá? Os anjos que farão isso. Segundo, quem estará assistindo também, participando, né? Assistindo não no sentido de ver, mas no sentido de ajudar, né? Serão os crentes, né? Então a Bíblia fala que os cristãos, os crentes, né? Eles irão participar no dia do juízo. Então tem vários versículos que mostram isso. Porém, nós não sabemos como será isso, né? Bom, quando Jesus estava na terra e os discípulos falando do sofrimento, que eles abandonaram tudo, e Jesus falando do último dia, né, e falando justamente da sua volta, os discípulos falaram assim: Senhor, mas que será de nós? Que nós largamos tudo para te seguir, né? Então como será isso? E aí Jesus disse que eles assentariam depois em 12 tronos e julgariam a nação de Israel. Então, os discípulos. Então, primeiro, os discípulos estariam participando do julgamento dos judeus, os judeus impenitentes, os judeus que não creram, né? Então, até no dia do juízo. Então, sabemos, e a palavra de Deus nos ensina, que nem todos os de Israel serão salvos. Todo o Israel que Paulo fala são os que são de coração e não de nascimento. Lembra? Paulo fala lá que nem todo judeu
de nascimento é verdadeiramente israelita, né? Mas o é aquele que é da fé, então, que foi o remanescente, aqueles que permaneceram. Então, essa é uma visão que traz do julgamento, da participação dos homens no julgamento. Segundo, Paulo falou que nós julgaremos os próprios anjos. Então, lembra, os anjos rebeldes, aqueles que se rebelaram com Satanás, eles também estarão sendo julgados no dia do juízo final, porque eles também serão lançados no lago que arde fogo e enxofre. Então, a igreja estará participando do julgamento dos anjos e, consequentemente, também dos homens ímpios, né? Então, dos ímpios, né? Depois eu vou dar mais uma dica aqui sobre essa questão de como a igreja julgará. Nino? Se os próprios demônios, os anjos rebeldes, já estão no inferno ao lado de Lúcifer, por que eles vão ser julgados também? Sim. Eles já são... É porque o inferno, Nino, não é a posição definitiva. O inferno não é lugar, né? Inferno é um estado em que a pessoa, a alma da pessoa está, e os anjos impenitentes estão, os anjos que se rebelaram. O juízo, o lugar onde eles sofrerão eternamente, é descrito na Bíblia como o lago que arde fogo e enxofre. Então aí é um lugar, né? Lembra, gente? Nós já explicamos aqui sobre céu, né? E sobre inferno. Céu onde as pessoas estão, e inferno onde as almas, né, estão, e inferno onde as almas dos ímpios estão, não é lugar, é um estado, uma condição, né? Então, por quê? Porque a alma não ocupa espaço, então ela não precisa de lugar, né? Ela precisa de estar numa condição. Então, eles estão numa condição de inferno, de sofrimento, de dor, né? De angústia e tal. Agora, lago que arde fogo e enxofre, aí é lugar onde almas serão atormentadas e corpo será atormentado. Então é lá que será lançado. Então Jesus fala, e Apocalipse fala isso, que lá no inferno será lançado o diabo, seus anjos, a besta, o falso profeta e os homens ímpios. Isso é um conceito interessante, porque a gente fica pensando que Satanás vai passar a eternidade cutucando os outros, e não é, ele sofre as penas como todos os outros. Isso, Então, e lembra que nós falamos também que há uma parte dos anjos ímpios, dos anjos que pecaram, que se rebelaram, uma parte deles estão presas, né? Contidas. Outra parte está gozando de uma certa liberdade vigiada, né? Ou seja, controlada por Deus, né? Então vamos pensar assim, tem uns que estão presos na cadeia, outros estão em prisão domiciliar, né? E uns com tornozeleira, fazendo coisa errada. E está monitorado. Está monitorado. É pela autoridade de Deus, soberania de Deus. Certo? Pastor, a igreja também vai fazer esse julgamento também, né? Vai ser muito bom, porque vai ser muito triste. Tá. Então vamos pensar como se será. Se a nossa mente continuar. Isso. Deixa eu só te ajudar, Beto. Vamos pensar como será a participação da igreja nesse julgamento. Eu creio que será de pelo menos 3 formas. Primeiro, por uma questão de testemunho. Porque o ímpio, quando vê o crente salvo, ele vai dizer assim: puxa vida, eu não criei, e eu estou sendo condenado porque eu não criei. Olha lá, o fulano creu, está salvo. Então eu já participei do julgamento deles, como? Sendo salvo, né? Primeiro. Segundo, a minha vida com Deus. Minha vida com Deus será um julgamento para eles, porque Jesus diz assim, que eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então, nossas atitudes como crente, no mundo aqui, ela será uma forma de julgamento para o ímpio, que o ímpio foi mal, impenitente, fez a coisa errada, e o crente viveu vida santa e reta, sem ter a visão
sem ter experimentado ainda a vida futura, porque nós vivemos tudo isso pela fé. O ímpio não diz assim, aí depois você fica aí, você não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, você fica fazendo, ajudando os outros, andando tudo certinho, e depois se não tiver céu? O ímpio pensa assim. Tem uma pessoa que virou para ele, se a pessoa não tiver fé, ele vai tomar um prejuízo danado. Pois é, tá vendo? Isso aí, Beto, é um exemplo de julgamento para eles. Nós somos o exemplo de juízo para eles. Por quê? Porque nós vivemos assim na esperança, na fé. E eles não, eles viveram dissolutamente. Aí eles vão ver e dizem assim, olha, pois é, eu podia. Eu podia. Quando age segundo o Senhor, porque fica muito distante. Tá. O crente quando não briga é bobo. Né? O crente quando não é desonesto, quando ele é honesto, né? Ele é ingênuo, né? É bom demais, é tolo que não passa a perna nos outros. Mas aí naquele dia nós seremos o exemplo de juízo para eles, né? Porque quando eles olharem para nós ali, né? E outra coisa, o padrão, né, de julgamento para o ímpio, para a condenação do ímpio, é justamente o que nós vivemos. Então Deus vai usar o padrão do cristão, de vida do cristão, para condenar o ímpio. Quando alguém disser que não tinha condição, ele fala, mas o outro fez, por que você não pôde? Por isso que Deus deixa ninguém morrer enganado. Há a oportunidade de depois da verdade antes de falecer. Pastor. Eles recebem isso, outros não. Agora, Beto, aí o Beto falou uma coisa aqui que talvez preocupe alguns cristãos, né? De repente o cristão vê um parente, um filho, um outro sendo condenado, sofrendo juízo e ele salvo, né? Aí, Beto, eu creio que o que Deus vai fazer de nós é tirar de nós o sentimento de relação com aqueles que ficarão, para que não haja sofrimento, né? Porque senão nós vamos sofrer. Aí entrar no céu com tristeza no coração, né? Então, aí não é céu. Deus também não fica feliz com essas almas tão certeiras, né? Também não. A gente também, quando o Ivan fez uma palestra para nós aqui, um estudo, então ele mostrou o pessoal salvo subindo e os ímpios descendo. Assim, desenho, mas ilustração, mas eu senti, sabe? Senti assim, tristeza, porque é infinitamente, né? Pois é. Aí Deus tem que tirar isso de nós, para que a gente não sofra, senão nós vamos para o céu sofrendo. Aí não é céu, né? Isa? Já respondeu. Então Deus vai. E aí, ao mesmo tempo, sabendo disso, qual é a nossa responsabilidade, gente? Pregar, Pregar o orar. Evangelho, orar pela salvação dos nossos, né? Um exemplo que nós temos agora, de maneira contrária, né? Lembra da parábola do rico e Lázaro? Jesus falou que o rico estava sofrendo no inferno, e o sofrimento no inferno do ímpio não era só o sofrimento pessoal, mas era também de saber que os irmãos dele iriam para lá. E aí ele clamou, dizendo: manda alguém na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, parece que lá, e eles para não virem para cá, para esse lugar de sofrimento. Então, quer dizer, eu falo que a oração mais apaixonada pela salvação das almas perdidas foi do rico do inferno, né? Porque ele experimentou o inferno. E aí ele clamando a Deus, pedindo: não, Senhor, manda alguém lá, não deixa meus irmãos virem para cá. Olha que muitas vezes a gente não tem tanto amor pela salvação das almas perdidas, porque a gente não tem tal visão do que é o inferno, gente. A gente está pensando só nas delícias do céu e não pensando no sofrimento eterno daqueles que não crerem em Cristo, né? E aí a gente às vezes está egoisticamente satisfeito com a nossa condição, né? E vendo os outros se perdendo, né? Então isso deveria ser preocupação nossa todo dia, né? Orar pelos nossos e falar, né, para os nossos da graça de Deus, né? Se fosse assim, a gente teria
A gente às vezes tem que ter essa visão aí que o dia. Então, bom, as partes que serão julgadas, quem serão julgados no juízo final? Né? Então, lembra que nós falamos sobre julgamento de salvação, que não acontece aqui, lá no dia do juízo, aqui no dia do juízo, né? Nós estamos falando. O julgamento para a salvação acontece aqui na terra. Jesus falou: quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Então, o julgamento, a condenação, ela não acontece lá no dia do juízo. Então, não é assim, não, aí lá no dia do juízo vai pesar as coisas boas ou más para ver se vai ser salvo ou condenado. Não, ninguém é salvo pelas obras, né? A gente sabe disso, ninguém é salvo pelas obras. A palavra de Deus a palavra de Deus ensina isso, né? Então, a oportunidade, o dia da salvação é até a volta de Cristo. Então, até a volta de Cristo, aqueles que serão salvos irão conhecer a Cristo e se entregar a Cristo, né? Então, o julgamento para condenação ou para salvação, ele já acontece aqui na terra, enquanto a pessoa está na terra. Naquele dia lá, serão julgados quanto às penas, ou seja, quanto ao sofrimento que a pessoa vai receber. Então, o que for condenado, ele vai saber qual é a pena que ele vai receber. Então, haverá diferença no inferno de sofrimento. Alguns irão sofrer mais do que outros, claro, né? Quem praticou mais males, sofrerão maiores males. Paulo está dizendo aqui que está acumulando ira para o dia da ira do nosso Deus. Então, quanto mais uma pessoa viver dissolutamente, quanto mais a pessoa viver pecando, fazendo o que é errado, né, de forma inconsequente, maior juízo sofrerá no dia do Senhor. E para o crente, como será para o crente? Então, o crente ele não receberá pena, né? Ele receberá galardão. Então, ele será julgado quanto às suas obras para o galardão, para saber o que ele vai receber, né? O quanto ele vai receber. Então, são as delícias do céu, a coroa que ele vai receber, né? Então, vamos imaginar, uma pessoa que viveu aqui na terra, que honrou a Cristo com a sua vida, com as suas palavras, né, com as suas atitudes, esse cristão vai receber um galardão. Mas aquele cristão que viveu aqui, não se importou muito com o pecado, embora sendo salvo, né? Não se importou muito, não serviu a Deus, não participou da obra, não preocupou com o pecado, né? E foi vivendo, esse então terá prejuízo, diz o apóstolo Paulo. Esse terá prejuízo. Ao ponto, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo dizer que alguns serão salvos e não receberão galardão. Tem pessoas que se convertem na lei de morte também, imagino que. Pois é, mas não tem nada para tirar, né? Esse aqui é o problema. Porque quem morre na vida aqui, enquanto está vivendo, serve a Cristo aqui e morre, então tem coisa para ser tirada, porque fez coisa errada. Agora, quem se converte no leito de morte não tem nada para tirar, né? Então, vai receber uma coroa, porque não teve tempo de servir. Uma criança que morre, mesma coisa. E lá tem assim, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se a Bíblia fala a respeito. Lá, então eu vou lá, minhas obras são passadas pelo fogo, aquilo que queima eu não recebo, aquilo que não queima eu recebo, beleza? Isso. Aquilo, não tem como crescer lá, como é que é isso? A Bíblia fala. Lá no céu? Não, aí a posição é definida. Chegou lá, é aquela condição. Mas eu não tenho como conhecer o Senhor com mais. Porque lá não tem serviço, né? Não tem essa coisa não, de serviço. A gente não sabe, né? Mas a gente imagina que sim. Né? Não, porque, serviço assim, igual aqui, né? a gente imagina que sim. Vamos pensar, vamos conjecturando, né? Se é um novo céu e nova terra, não é? Então é lugar. Se é lugar, então nós vamos viver e vamos servir, cada um dentro da sua habilidade, né? Então vai ter, porque senão pensar viver no céu lá sem fazer nada o resto da eternidade, aí vai ficar, não vai céu, né? Vai ficar cansado, não é mesmo? Aí não dá conta não, né? Porque
porque se for um mês só, descansa, mas imagina. Aí, agora vamos imaginar, uma pessoa que fez aqui, mas o que ele fez aqui, pode até ter servido muito, mas o que ele fez aqui não foi para a glória de Deus, isso vai queimar e vai acabar. Então Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, que alguns serão salvos e passarão pelo fogo, mas não receberão galardão. Então, se nós pensarmos em galardão como, vamos imaginar, vamos usar a ordem dos anjos aqui como exemplo para nós, né? Então, na ordem dos anjos tem querubins, serafins, arcanjos, tronos, soberanias, poderes, principados, potestades, tudo isso é ordem angélica, né? E aí vão sendo, cada anjo desse ocupa um lugar na hierarquia de Deus, da glória. Uns estão mais próximos, outros mais distantes. Uns estão com responsabilidades maiores, outros menores. Então, se nós pegarmos texto das Escrituras que nos fala sobre isso, por exemplo, lembra da parábola dos talentos? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, se nós formos pensar em responsabilidades de proximidade, então seria da seguinte forma: aqueles que serviram mais, aqueles que viveram mais o Evangelho, aqueles que amaram mais o Senhor e amaram mais o próximo, aqueles que viveram intensamente uma vida cristã aqui na terra, eles estarão mais próximos de Deus do que os outros, né? Até que lá na rabeira, lá no finalzinho, vai ter aqueles que não fizeram nada, né? Mas então essa posição é definitiva. Não sabe. Ou a Você Bíblia não fala a respeito. A Bíblia não fala, a gente infere isso da questão da parábola dos talentos, né? Então, e sobre essa palavra de Paulo, né? Que uns vão receber galardão e outros não. Então, se o galardão for posição, tomando os anjos como exemplo, então seriam os mais próximos, outros mais longe. Pastor, eu estou perguntando a esse. Não, o objetivo é esse. Ser mais ou menos igual Maria e Marta. Não sei se é Maria que era trabalhadeira demais. Marta era trabalhadeira, né? E Maria e Jesus falou com ela. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Então Jesus estava falando ali, Beto, de que as coisas espirituais elas têm que sobrepor as coisas materiais, então terrenas, né? Então o que é mais importante, a nossa vida com Deus ou a nossa vida terrena? Então essa é a visão de Marta. E não que por parte, né? E aí eu sei. Eu não faço nada para Deus. Então, eu sou igual ao lugar que Deus passa lá, mas aí dentro dos dons e habilidades que Deus deu para cada um, né? Então assim nós vamos servir a Deus. Mais pergunta aí, tia? Isa? Pastor, uma questão. Deus criou todos os seres humanos e Ele deu o livre-arbítrio. Porém, as coisas acontecem dentro da vontade do Senhor. Existe aquele que não vai ser salvo de maneira nenhuma e que Deus não deu o livre-arbítrio para ele escolher. Não. Isa, a gente precisa voltar às lições que nós demos aqui, né? Então, primeiro que todo mundo é criatura, né? Ninguém é filho de Deus, só é filho de Deus aqueles que recebem Cristo, né? Todos são criaturas, né? Quem tinha livre-arbítrio de escolha era só Adão antes de pecar. Então ele podia escolher obedecer ou não a Deus. Hoje, o crente tem uma livre acesso a não pecar, né? Então o crente hoje, que tem o Espírito de Deus, tem a graça, ele pode resistir o pecado e não pecar. Mas o ímpio, aquele que não converteu, ele não tem liberdade, ele é escravo do pecado. Então até as ações boas que ele faz são movidas de pecado, porque são movidas pela carne, né? Então quando um não crente, um ímpio faz uma coisa boa, há um sentimento interno que o condena, porque não é produzido de Deus, né? Então é produzido dele mesmo, sabe? É da carne,
é para ele mesmo, é para a glória dele e não para a glória de Deus. Então, por isso, então, que o ímpio não tem escolha, ele já está condenado lá, né? Porque ele não teve Cristo na sua vida. Então, quando foi isso, gente? Aí voltamos lá no princípio dos nossos estudos, né? Isso aconteceu na eternidade, na eleição, né? Então Deus, dentre aquelas criaturas que Ele resolveu criar, na sua eterna glória, por sua livre vontade, Ele resolveu salvar alguns, né? E aí Provérbios fala que Deus fez todas as coisas para um devido fim, até o ímpio para o dia da calamidade, para o dia do juízo. Aí a gente não tem como discutir com Deus, né? Isso é Deus, e aí, né? A gente tem que aceitar e honrar a Deus por fazer parte dos escolhidos, né? E não se exaltar, não se vangloriar disso, né? A pergunta da Isa, ela recorre algumas vezes na célula, recorre aqui sobre o livre-arbítrio. Eu acho que ela estava assim na aula, assim, só sobre o livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? A palavra livre-arbítrio significa o seguinte, que é a capacidade que o indivíduo tem de decidir sua vida, ou seja, ele mesmo decide, né? Sem preferência. Então, e a gente sabe que isso, até pela lógica, é impossível, né? Ninguém tem a capacidade de escolher seu destino, sua própria vida, né? O que vai acontecer, né? Então, as nossas escolhas, elas são, veja, as nossas escolhas, elas são movidas por circunstâncias externas, não por decisão nossa, não é? Então, ninguém toma uma decisão sem que haja uma circunstância para impor. Você vai escolher uma roupa para vestir, Isa. Você vai escolher de acordo com a circunstância. Hoje eu vou sair, então eu vou vestir uma roupa melhor. Ah, não, hoje eu vou ficar em casa, né, o dia todo. Então a circunstância está aí. Ah, então eu vou escolher vestir uma roupa de casa, né? Ficar mais à vontade e tal. Assim como eu posso. E aí vai, não é? Então a circunstância que promove a nossa escolha, e não o nosso livre-arbítrio que promove a circunstância. Se eu tivesse em mim a capacidade de decidir meu destino, então eu seria autônomo, então eu não precisaria de Deus, né? Perde totalmente a direção de Deus na vida e tudo, né? E não seria movido por nenhuma circunstância na minha vida. Hoje a menina está falando hoje aqui Na abertura. Uma coisa interessante que ela falou, eu achei interessante demais. O mundo que nós estamos vivendo está tão agitado. Ela falou que a gente esquece de Deus. Ela não falou errado, porque é dívida, é conta, é não sei o quê, menino, é estudo. A tendência né, Beto? Então, a vida nos cobra tanto, e às vezes você torna até sem orar. Se Deus não tiver misericórdia de nós estamos ferrados. Verdade. Vamos lá, seguindo então. Ocasião do juízo. Quando é que vai acontecer o juízo? Então, nós sabemos que o juízo vai acontecer concomitante, ou seja, junto com a vinda de Cristo, certo? Então, Cristo virá, e aí haverá todos aqueles eventos que nós dissemos da vinda, e aí acontecerá o juízo, né? Antes do novo céu e nova terra, né? Ou junto com a criação do novo céu e nova terra. Então nós não sabemos, a Bíblia não diz isso, né? Mesma coisa, nós não sabemos a duração do juízo, porque o dia do juízo, o dia na Bíblia, ele tem várias designações, né? Não quer dizer que seja um dia de 24 horas, né? Então, a Bíblia diz que o dia da angústia, quando que é o dia da angústia? Né? O dia da salvação, o dia aceitável da salvação, né? Hoje é o dia aceitável da salvação.
que hoje, que dia é esse? Né? Pode durar aí. E Pedro disse que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então a gente não sabe o dia do juízo, qual a duração de tempo que isso vai acontecer. Só sabemos que será junto com a volta de Cristo, né? Então Cristo estará trazendo o juízo, e a duração vai depender de Deus. E qual é o padrão do juízo? Qual o padrão que Deus vai usar para julgar as pessoas, né? Então, qual é o padrão que Deus estabelecerá para julgar as pessoas? Bom, primeiro, nós temos que ter a visão aqui que haverá 3 padrões para Deus usar, dependendo do tipo de povo. Por exemplo, os judeus. Como serão julgados os judeus? Então, a Bíblia diz que eles serão julgados de acordo com a revelação, de acordo com a lei. Então, eles receberam a lei, e aí eles serão julgados de acordo com essa lei, né, que é a lei de Moisés. Então, é por ela que o padrão que Deus vai usar para julgar os judeus será a lei que lhes foi dada, né? Então, quanto aos gentios, aqueles que não têm lei, Paulo diz que aqueles que não têm lei, eles serão julgados pela norma da lei que está gravada no coração deles. Então, quando Deus criou o homem, Deus gravou uma norma da lei no coração, antes de dar a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés é para os judeus, e para os gentios que não têm a lei de Moisés, eles serão julgados de acordo com a norma do coração e a consciência. Então, o ímpio, mesmo não tendo a lei, ele sabe o que é certo e errado. E baseado nisso, por essa norma que está no coração deles, Paulo diz que vai ser, por exemplo, o ímpio, que não tem lei nenhuma, vai ser julgado de acordo com a norma da lei que está no coração deles, né? Tá? E o crente, para o galardão, como que o crente será julgado? Qual é o padrão que o crente será julgado? A revelação do Evangelho, né? Da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, cada um, Deus vai usar um padrão para o julgamento. Entenderam, gente, a diferença? Então, para o judeu, a lei de Moisés. O que não é judeu, né, o gentio, o que vai usar? A norma da lei no coração. E o crente, para o galardão, a revelação do Evangelho. Então, três padrões. Tranquilo? Pergunta aí, gente. Você falou de juízo, a proclamação da pena. Nesse momento, a proclamação da pena. Já foi julgado. Ou do caso do crente, do galardão. E já houve julgamento pela fé. Sim. E nesse momento é só a proclamação da sentença. Sim. Mais perguntas, gente? Observação que alguém queria fazer? O julgamento do ímpio e do julgamento, quer dizer, o crente não vai ter julgamento, mas Não, o crente vai ter julgamento quanto às obras do crente para galardão, não será para salvação. É menos sistema do judeu? Sim, porque o judeu crente, ele entra na categoria do crente, e o judeu ímpio é que entra na categoria da lei de Moisés. Então vamos pensar, quando Deus for julgar os judeus, aqueles que são crentes, judeus crentes, eles estarão sendo julgados pela norma do Evangelho, da graça, porque ele é crente. Agora, o que não creu será julgado pela lei de Moisés, porque ele está aguardando Cristo até hoje. O judeu não crente, ele não acha que Jesus veio, porque se ele aceitar que Jesus veio, ele condena a si mesmo. Por que não creu nele então? Lembra? Então, para os judeus, Jesus não veio ainda. Alguns, né? Os que não creem. Os judeus que não creem em Cristo, eles dizem que Jesus não veio ainda, estão guardando o Messias até hoje, né? Eles creem em Deus só. Eles acreditam, mas Esperamos a vida eterna com Deus. não, os que não são crentes não terão. Mas os judeus estão salvos pela lei?
Não, ninguém é salvo pela lei. Julgado pela lei? São os judeus que não creram. Eles serão julgados pela lei. E os judeus que creram? Então, se a pessoa crê, o judeu que crê em Deus lá. Isso. Aí Jesus ainda não voltou. Não, que crê em Cristo. Não, o judeu. Não, o judeu que não aceita Cristo, ele não é salvo. Tá, mas peraí, o judeu que está lá. Sim. Para ele, só que o Messias ainda não veio. Isso. Não tem vida de Messias para ele, tem Deus. Então ele não tem salvação. Ele não tem salvação? Não. Crendo que Deus existe? Só acredita em Deus. Não há salvação fora de Cristo. Não tem salvação fora de Cristo. Eu pensava que eles existiam uma forma de. Não tem, Deus não tem duas maneiras, duas opções de salvação. Deus não tem duas opções de salvação. Só tem uma. Qual que é a opção de salvação? Cristo, Jesus. Então, o judeu, mesmo acreditando em Deus, mas se ele não recebe Cristo como Salvador, não é salvo. Mesmo crendo em Deus. Pensava que existia uma salvação. Vamos dizer assim, as pessoas do Antigo Testamento são salvas como no Novo Testamento. São salvos da mesma maneira. Da mesma maneira. A única diferença Cíntia, que os que viveram antes de Cristo creram na vinda dele. E os esperaram na vinda dele. São os crentes, os irmãos crentes, lá do Velho Testamento. E os do Novo Testamento creem na vinda de Cristo, que ele já veio. Então, uns criam que ele viria e aguardaram Cristo, e creram nele. Outros, depois de Cristo, outros não creram. Esses que não creram continuam como os ímpios. Só que o padrão de julgamento deles não é o mesmo dos ímpios. Por quê? Porque eles tiveram a lei. Então eles serão mais cobrados porque eles tiveram a lei. E mesmo tendo a lei, eles não creram em Cristo. E Moisés falou desde o princípio lá: depois de mim virá um profeta muito maior do que eu, né? Estavam falando dele, de Cristo, né? Josué falou de Cristo, né? Os profetas, Isaías falou de Cristo. E mesmo assim, eles não creram em Cristo quando Cristo veio. Então eles serão julgados, mas eles não terão a vida com Deus. Porque todo judeu que não recebeu Cristo como Senhor e Salvador não será salvo. Não o fato de ser judeu que. Não é pelo fato de ter nascido judeu que será salvo. Ricardo? Uma coisa que acho que tem que ficar bem claro, né? O judeu sabe que existiu uma pessoa chamada Jesus, mas ele não crê que esse Jesus que veio seja o Messias prometido. Né? Então ele sabe que Jesus veio. É fato histórico, mas eles não creem que aquele Jesus que veio era o Messias que daria a salvação. Pois é, e essa foi a mensagem dos apóstolos para a salvação dos judeus. Veja, quando eles foram presos, Pedro e João, eles dissessem: este Jesus a quem vós mataste crucificando, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é o Messias, né? O Cristo, o Messias. Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, aqueles que creram, né? Aí Paulo, quando chegou lá entre os gentios, Paulo virou e falou assim: que Deus mandou um varão e o comprovou ressuscitando dentre os mortos, né? Então, e nele há salvação para todo aquele que crê. Então, mesmo assim, muitos não creram. Então, o padrão que Deus vai usar para o julgamento é: para os judeus crentes, o mesmo nosso; para os judeus não crentes, a lei; para os gentios não crentes, a norma do coração, né, deles; e para nós crentes, judeus, gentios, nós crentes, a graça, né, a graça de Deus revelada pelo Evangelho. Seu James? Esclarecer, o judaísmo uma seita. É uma religião, uma seita. Bom, tá, veja, nem todo judeu, gente, aqui é importante saber isso. Vamos pensar, a nação de Israel, certo? Toda a nação de Israel.
Então, ali na nação de Israel, a gente tem todos os judeus de origem, né? Então, lá na nação de Israel, todo judeu que está lá, ele é judeu de nascimento, de origem, né? De geração. Ele é descendente, né? Então, dos judeus. Então, ele é judeu por nascimento, certo? Então, alguns deles pertencem ao judaísmo, que é a religião. Outros já não são nem judaicos, não participam nem do judaísmo. Alguns são incrédulos, outros participam de outras seitas, alguns são até muçulmanos. São judeus que estão lá na nação de Israel. Dentre esses também judeus que estão lá na nação de Israel, tem cristãos, aqueles que creram, né? E receberam Jesus como Salvador. Tá? Então, nessa nação de Israel, então nós temos crentes, nós temos pessoas que são do judaísmo e tem ímpios que não, judeus ímpios, que não creem em nada. Então, aí cada um deles será julgado conforme o padrão que nós falamos. Aqueles que são cristãos, a graça de Deus. Aqueles que são judeus, participam do judaísmo, né? Então a lei de Moisés. E os que não são, igual os ímpios, que vão ser julgados pela norma da lei do coração. Interessante que Deus fala na Bíblia que os filhos da serpente, os filhos de Caim, né, que seguiu essa contramão aí dos filhos de Deus. Pois é, porque na verdade, seu James, o povo judeu, ele foi definido como judeu bem mais tarde, num dos descendentes de Jacó, chamado Éber, né? Então, daí que veio o nome hebreu, e depois do nome hebreu veio judeu, né? Então foi bem mais na frente, né? E aí eles fizeram um retrocesso genealógico para dizer que eles eram das tribos de Israel. Quais as tribos de Israel que permaneceram? Vocês lembram da história? Então, depois de Salomão veio Roboão, e aí Roboão e Jeroboão tiveram uma divergência e houve uma divisão das tribos. Duas tribos, que era Judá e Benjamim, que vivia no sul, que era a capital era Jerusalém, foram considerados os judeus. Então, na verdade, esse povo aí, que era povo de Judá e Benjamim, recebeu o nome de Judá, né? Ficou como tribo de Judá, certo? E aí tudo como judeu. E os judeus que eram de Israel, né? Da nação de Israel, das tribos do norte, que eram as 10 tribos. Essas 10 tribos, desde que elas foram para o cativeiro no período sírio, né? Da Síria, eles acabaram como povo. Então não tinha mais. Quando, na época de Jesus, existiam judeus e samaritanos, lembra? E os dois não se davam, judeu com samaritano. Tanto que para um samaritano, quando tinha que ir para um judeu da Galileia, por exemplo, que era lá no norte, a Galileia, no meio ficava Samaria, no sul ficava Jerusalém. Quando alguém judeu lá da Galileia, queria descer para vir para Jerusalém, tinha vindo todo ano, um judeu mesmo tinha que vir, e ele estava morando na Galileia, ele tinha que passar pela terra de Samaria. Ele dava volta para não passar pela terra de Samaria, porque eles não tinham comunhão, não tinha relação. Por quê? Porque quando no cativeiro assírio, o governo assírio levou os judeus para o cativeiro, que estavam morando ali naquela região chamada região da Samaria. Aí, ao levar para o cativeiro, eles pegaram povos de várias nacionalidades, que também eram dominados pelos assírios, e mandaram para a região de Samaria. E aí viveram ali, porque eles deixaram em Samaria, quando eles levaram para o cativeiro, eles deixaram criança e velhos, porque não servia para trabalho. Então levaram só jovens, né? Deixou os velhos e crianças em Samaria e trouxe outros povos para lá, de outras nacionalidades.
Aí o que aconteceram? Casaram entre eles, misturaram. Então, os samaritanos não eram judeus puros, certo? Por isso então não tinha relação. Quais eram os judeus puros? Os de Judá e Benjamim, que estavam no fundo, no sul, que teve o cativeiro babilônico, mas eles voltaram. Lembra na época de Neemias e Esdras? Eles voltaram para Jerusalém, reconstruir Jerusalém na época de Neemias. Então esses eram que eram considerados judeus, e esses eram os judeus da época de Jesus. Então os outros povos se perderam. Os outros judeus, as outras tribos se perderam. Aí deixou, né? Se perdeu. Tanto que mesmo os judeus que moravam na Galileia, né, que era lá no norte, eles não eram muito bem vistos pelos judeus do sul, né? Lembra quando falou de Jesus que nasceu? Pode vir então falou lá da Galileia, pode vir alguma coisa boa. Eu falei uma vez aqui que Jesus era mal partido para casamento, acho que ninguém queria Jesus como genro, né? Era pobre, feio e morava longe, né? Lá na Galileia. Não tinha onde reclinar a cabeça, não havia beleza nem formosura nele. Então, porque para os judeus, quem morava lá na Galileia, né, também era um judeu de classe inferior, né? Mas só de classe, porque Jesus descende de Judá. Porque tinha judeu que morava na Galileia, que era das tribos de Benjamim. Judá e Benjamim. E aí então esses, né, tinha, tanto é que Paulo, né, por exemplo, Paulo diz, né, que ele era, falando das qualidades dele, né, ele diz: eu sou hebreu, ele fala lá, hebreu, sou hebreu, né, da tribo de Benjamim, né, segundo a lei irrepreensível. Então foi colocando as coisas, né, as qualidades que ele tinha. Aí depois ele diz assim: mas isso tudo eu considerei sem valor por causa de Cristo. Então não é a nacionalidade, é a graça, né? E é isso que nos iguala, né? Amém? Pois gente, nós passamos do horário. Vamos terminar? Então, nós vimos sobre o juízo. Agora, na próxima aula, nós vamos falar então sobre novo céu e nova terra. Tá bom? Então vamos orar, vamos terminar. Pai, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Deus, aplica a Tua Palavra no nosso coração para nos trazer, Senhor, consolo, crescimento, ó Pai, edificação, e dá-nos sempre, Senhor, Tua graça, Pai. Pedimos a Tua bênção nesse dia e oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.